trazer, realizar o primeiro evento da juventude em muito tempo, devido a todos os problemas que a gente já comentou anteriormente, pandemia, enfim, e começar esse debate junto com o nosso deputado federal, que muito nos orgulha, o deputado federal mais jovem do país, o deputado mais votado do país, que é do Cidadania, o Amon. E aí ele trouxe a ideia de todo esse evento, começou quando ele trouxe para o nosso grupo da direção da juventude essa pauta que teve uma repercussão gigantesca na mídia, e principalmente dentro da juventude, e aí ele trouxe alguns aspectos que afetavam a juventude, e aí eu decidi, Amon, vamos puxar essa reunião, vamos puxar um evento amplo para a gente discutir, para a gente entender um pouco a problemática dos jovens que enfrentam essa situação, e aí ver um pouco do que você trouxe para o debate público, seus argumentos, e com a participação da queridíssima Mari Valentim, que vai estar trazendo um pouco dessa perspectiva do Livres, que encabeçou essa campanha há 1 a 2 anos atrás. Mari, pode até me corrigir, e aí conseguiu fazer com que, a partir de um dispositivo na lei, fazer com que alguns jovens pudessem se afastar do alistamento obrigatório. E aí eu quero ver um pouco da experiência de vocês, dos argumentos, e eu acho que esse vai ser o primeiro de muitos outros eventos que nós planejamos fazer no ano de 2023, e também anunciarmos que, a partir de agora, a Juventude do Cidadania tem Instagram, vamos estar sempre nos posicionando acerca das temáticas do debate público, e também estaremos ativos dentro da disputa do movimento estudantil, dos movimentos sociais, enfim. Uma satisfação imensa contar com todos vocês aqui, e vou passar a bola agora para o Matheus, sem me alongar muito, para a gente poder dar início a esse grande evento. Então, satisfação imensa, e vamos para cima, gente. Obrigado, André. Agradecer a presença de todos, o nosso deputado, mais novo deputado federal, representando fortemente a juventude, com pautas inovadoras do meio ambiente, e agora com essa nova temática, o alistamento obrigatório. Será que ele é necessário realmente? Queria pedir que ele se apresente, fale um pouquinho para nós. É uma honra, deputado, ter você aqui conosco. Mari também, já já ela vai falar em seguida, e aos demais também. Muito obrigado pela presença. Por favor, deputado, se você puder, esperamos por você. Tudo bem? Boa noite a todos. Primeiramente, muito obrigado aí por toda a organização do evento, pela ideia de todos nós debatermos em conjunto. O meu mandato é participativo e eu gosto de promover mesas redondas. Geralmente foco nas pessoas do Amazonas, por representar a juventude do Amazonas, mas como membro de Cidadania, estou aberto a todo e qualquer debate e participação dentro do próprio partido para opinarem quanto às questões do mandato. Bom, eu sou Amon Mandel, filiado à Cidadania do Amazonas, sou o deputado federal proporcionalmente mais votado do país e também o mais votado na história do Amazonas. Estou entre os mais jovens, levantei recentemente ali a pauta da obrigatoriedade do alistamento militar, porque tive ali o contato com o estudo, inclusive, do próprio Movimento Livres, que foi apresentado por uma representante, por uma conselheira que estava com a gente também, numa live que eu promovi, onde eles falaram, não lembro se era você, se era Mari, era Mari? Não. Ah, tá, outra conselheira. Desculpa. E ela nos apresentou um estudo promovido pelo Livres, que mostrava ali a economia que nós podíamos ter de recursos públicos para com o alistamento militar. Pesquisei e vi também algumas pesquisas que mostram que em torno de 50% dos jovens enxergam ali a questão do serviço militar como uma oportunidade de primeiro emprego e querem trabalhar nas Forças Armadas, porém, vi que apenas em torno de 4 a 5,5% dos jovens são, de fato, convocados para servirem as Forças Armadas. Ou seja,
95%, ou sei lá quantos por cento, dos jovens que querem trabalhar nas Forças Armadas não conseguem. E, ao mesmo tempo, a gente gasta dinheiro para o processo do alistamento militar obrigatório, de forma a expor algumas pessoas de alguns grupos ao abuso de autoridade, aquela questão do jovem que é obrigado a trabalhar nas Forças Armadas mesmo não querendo, e enquanto temos outras pessoas ali que queriam trabalhar e não conseguem também. A minha proposta é que a gente simplesmente economize esse dinheiro do alistamento militar obrigatório e reverta em mais contratações para esses jovens, tornando o processo mais humanizado. Ninguém será obrigado a trabalhar caso o oficial simplesmente não goste da cara. Ninguém será obrigado, fará trabalho forçado, não dá para a gente defender isso em pleno século XXI, e espelharíamos ali, portanto, também o modelo que já dá certo em outras nações, como os Estados Unidos, como os países da Europa, ou até como a própria China, que todos eles não têm um alistamento militar obrigatório, enquanto o Brasil tem, na minha opinião, um retrocesso, uma herança da ditadura militar. Tem também uma questão que mostra ali que essa questão da obrigatoriedade do serviço militar é uma pauta sensível para a comunidade trans. E aí eu deixo para a representante, a conselheira do Livres, explicar melhor sobre o estudo deles. E se o nosso presidente da Juventude quiser falar também, creio que ele também está no grupo da diversidade, como eu estou, e aí ele pode falar um pouco sobre o ponto de vista das pessoas que militam ali pela questão da diversidade no país. Muito obrigado pela sua fala, deputado. Sempre frisando e vendo todos os pontos dos jovens como um todo no Brasil, em diferentes estados. Vou pedir agora para a Mari, por favor, falar um pouco da sua visão, se apresentar para todos que ainda não te conhecem e também frisar um pouco da continuidade, né? Frisar essa continuidade da pauta que o Amon vem levantando aqui para nós, que, consequentemente, a gente pode espalhar para nossos amigos, outros jovens, levantar essa questão, que esse é o objetivo do jovem na política hoje em dia. Por favor, Mário. Olá, gente. Um prazer a todos e todas que estão participando da reunião. Meu nome é Mari Valentim, eu sou arquiteto, urbanista, estou no Cidadania, faço parte da direção nacional, também sou conselheira do Movimento Livres, né, que é o que a gente já comentou aqui, que é o movimento que levanta essa pauta da liberdade, de você não ter essa obrigação. Oi? Só quero te pedir desculpas, é que eu não sabia que você era trans. E aí eu falei para o nosso presidente da Juventude falar sobre a pauta da diversidade, mas aí eu acho que agora a gente não tem ninguém mais adequado para falar também. Porque quem quer amor? Conhecimento do outro sexo continua sendo obrigado a prestar o serviço militar obrigatório. Exatamente. É um prazer falar com você, te conhecer, né? A gente não se conhece, que acho que é o novo formato de conhecer as pessoas, né, habitualmente. E sim, é uma questão muito delicada. Primeiro, porque eu acho que essa obrigatoriedade, como você mesmo falou, é uma herança da ditadura, não faz o menor sentido. Se tem gente querendo servir, né, como dizem, e não consegue, tem gente que não quer, onde está a lógica da obrigatoriedade? Nenhuma. E essa pauta para a comunidade LGBTQIA+, ainda é mais delicada, porque você imagina um jovem com 17, 18 anos, num processo de transição de gênero, pega o Exército, as Forças Armadas, um órgão normalmente muito machista, você pega um cabo, nessa questão de seleção de jovens que vão participar, pode ir lá e colocar a pessoa sabendo que ela vai ser discriminada, sabendo que ela vai ser, às vezes, violentada dentro das Forças Armadas, quer dizer, faz aquilo como uma punição. Então, você imagina, de um lado e do outro, porque se for uma mulher trans e ela não tiver feito a transição, tiver alterado seus documentos, ela ainda é legalmente um homem. Então, ela pode ser obrigada a servir. E, por outro lado, um homem trans é a mesma coisa. Se ele faz a documentação, troca o gênero legalmente, ele passa a ser obrigatório ele fazer o alistamento militar. E aí, novamente, você imagina um homem trans dentro do Exército, dentro das Forças Armadas. É claro que devia ser uma instituição que não deveria ter espaço para transfobia, para homofobia, mas nós sabemos a realidade. E a realidade não é essa.
Então, é importantíssimo pautar isso, porque aí vai daquela questão do indivíduo. Eu quero servir ao meu país nas Forças Armadas, eu não quero. E ponto. Eu acho que é o ponto importantíssimo para a gente lidar com isso. E fazendo esse recorte, porque já existem casos de mulheres trans que fizeram a transição, foram obrigadas a fazer o alistamento militar, e a pessoa descobriu e ela serviu obrigatoriamente e sofreu preconceito, sofreu discriminação dentro dos quartéis. Então, isso é um tema muito delicado para a população trans, em específico, para a população transgênera, mas também vai em outros locais. Quantos jovens que estão aí querendo evitar... Você falou com uma coisa fundamental, o custo de seleção. Você imagina quanto de verba pública se usa para selecionar milhares de jovens para dizer você serve, você não serve. Se fosse voluntário, era simplesmente você chegar lá, fazer a inscrição e era selecionado. Como você mesmo disse no início da sua fala, hoje em dia não teria vagas para as pessoas que querem servir voluntariamente. Não teriam vagas para isso. Quer dizer, a desculpa que se dizia lá atrás, não vai ter gente se não for obrigatório, não existe. Faltam vagas para as pessoas que querem servir voluntariamente. A gente vê isso pelo estudo, né? Já deve ter te mandado a nota técnica do Livres, apenas 5% dessa seleção. Você imagina, você coloca 95% dos jovens para participar de uma seleção para selecionar 5%. Uma coisa totalmente sem lógica. Então, acho que você, pautando essa questão que é tão sensível, que mexe com essa questão da nossa liberdade, né? O jovem tem que ter, numa democracia liberal, escolher ou não servir as Forças Armadas. Não tem o menor sentido. Isso é resquício da ditadura militar. Na própria Constituição de 1988, fala da liberdade de consciência. A liberdade de consciência é isso. Eu tenho a consciência de servir o Exército, servir as Forças Armadas ou não. Só que isso nunca foi regulamentado. Então, acho que você buscar isso através de uma lei para solapar de uma vez por todas essa questão que envolve, como você falou, um gasto absurdo nessa seleção, esse dinheiro poderia estar sendo utilizado para abrir mais vagas e todo mundo que estivesse lá servindo ia servir com vocação, com vontade realmente de servir ao país através das Forças Armadas. Então, isso é fundamental. Acho que já falei um pouco demais, deixa o pessoal falando aí. Obrigado, Mari. E unir o que a gente quer trazer esse debate então, otimizar as pessoas que querem se voluntariar para fazer esse serviço e poupar um gasto desnecessário, que foi o que você falou, numa seleção de jovens que acaba pegando 5% desses jovens para se fazer o alistamento, né, a obrigatoriedade, e os outros 95% precisam passar por essa peneira, digamos assim, para que sejam dispensados. Amon, gostaria de concluir, trazer mais alguma fala para daqui a pouquinho a gente abrir para perguntas? Sim, eu gostaria de afirmar ali que a minha motivação inicial, de fato, foi mais a questão da economia, que eu fui exposto depois à questão sensível que diz respeito à diversidade, o que até me tocou muito, me motivou mais ainda, né, a me dedicar mais a essa pauta, que antes poderia ser uma pauta ali mais de segundo plano do mandato. Quero me colocar à disposição para todos, para que, pelo menos no Amazonas, assim como o Libras faz nacionalmente, nós podemos, no Cidadania, ajudar as pessoas a declararem ali a objeção de consciência, que foi o que a Mari falou. A objeção de consciência é um mecanismo ali que a gente tem para quem não quiser servir, fazer ali a prestação de serviços alternativos. Na prática, esses serviços alternativos eles não são regulamentados, não são organizados, então as pessoas que declaram a objeção de consciência elas são dispensadas, pelo menos a priori, isso é o que tem ocorrido por regra, e a gente já pode, desde já, pelo menos no Amazonas, eu imagino que a cidadania, que as pessoas de outros estados que estão aqui conosco possam adotar essa mesma prática, auxiliar todos os jovens que querem ali, que não querem servir as Forças Armadas para que eles não sirvam.
para além disso, eu acho que um ponto que a gente tem que tocar nessa pauta é também o fato de que, por exemplo, as mulheres que querem servir o exército, elas têm um tratamento diferente dos homens. Quer dizer, as mulheres elas são obrigadas a fazer uma prova, talvez passarem. Os homens não, eles apenas eu quero servir e vão lá e servem se tiver vaga. Então, eu acho que a gente, para todas as mulheres, ou então que tem que incluir realmente, convocar e servir as Forças Armadas apenas pela aptidão. Amon, e tem um detalhe também, eu não sei se você sabe, se você é um profissional de saúde, você é obrigado a fazer alistamento com 17, 18 anos, e quando você se forma, você é obrigado novamente. São duas obrigações, quer dizer, uma coisa totalmente sem sentido. Além de você ser obrigado aos 17 anos a fazer o alistamento, depois, quando você se forma, você é obrigado a fazer um novo alistamento. Ó, respondendo aqui a Giovana. A Giovana está perguntando se o PL protocolado retira a obrigatoriedade ou regulamenta a objeção de consciência. Vamos lá. A agência legislativa, uma proposta ali de PEC que está sendo finalizada, nós vamos coletar as assinaturas. A proposta de emenda à Constituição, eu vou saber só depois, tá? A proposta de emenda à Constituição, ela torna facultativo o serviço militar no Brasil. Ela vai ser feita ali em coautoria com alguns outros deputados, tá? E tem alguns outros detalhes quanto a essa questão de gênero. Nós temos também um PL que será protocolado, provavelmente ainda essa semana, que regulamenta a objeção de consciência para que a gente não mais precise da declaração de alguma instituição, então já é ali um meio termo onde a gente já começa a facilitar essa questão do serviço militar, que atualmente é tão amarrado que até para você declarar que tem uma objeção de consciência, que você segue uma filosofia pacifista, você tem que alguma instituição. Você não pode simplesmente seguir uma corrente filosófica sem ser filiado, sem ser associado a alguma instituição. Na minha opinião, também é uma espécie de atentado aos direitos, aos princípios constitucionais, uma vez que, pela nossa Constituição, ninguém será obrigado a se associar ou a permanecer associado a qualquer organização. Então, não faz sentido a gente criar essa obrigatoriedade de a pessoa ser associada a alguma instituição para alegar a objeção de consciência. Da mesma forma, a gente também tem ali um PL que será protocolado, que já foi, mas a gente tirou do sistema e a gente está fazendo alguns ajustes, onde a gente vai criar ali alguns critérios para a questão da oportunidade para todos os gêneros, né? Da igualdade de gênero na seleção, ou criando critérios ali para a prevenção à discriminação dentro do alistamento militar. Tá? Então, a gente está atacando todas as frentes, tanto com projeto de lei, quanto com proposta de emenda constitucional. Proposta de emenda à Constituição. Eu sou partidário de realmente aprovar a PEC, que é uma coisa muito mais abrangente e definitiva, digamos assim, mas já estou fazendo também os projetos de lei, que aí o que for aprovado primeiro já começa a valer, e se a gente aprovar a PEC depois, melhor ainda. Com certeza, Amon, é criar um calendário e colocar em pauta, nosso querido deputado, já agradecendo também novamente, colocar em pauta essa questão, não só na nossa roda de amigos, mas também comentando com conhecidos, pessoas que se interessam ou que podem se interessar pelo assunto. Essa questão da obrigatoriedade e da consciência plena, ela deve ser amplamente mais debatida, né? Mas o projeto de lei e iniciativa já vem sendo colocadas, e eu gostaria de ver com a Mari se ela quer fazer mais alguma fala, para daí a gente já puxar para as perguntas. A Giovana tem uma pergunta para você, Mari, e eu já vou fazer ela. Mari, em relação a essa questão das mulheres, você acha que cabe uma política de igualdade e até mesmo campanhas para influenciar o alistamento tanto por homens quanto por mulheres cis e trans? Então, só resumindo, a relação da questão, uma relação em questão às mulheres, se você acha que cabe uma política de igualdade, até mesmo, né, com campanhas para influenciar o alistamento de homens, quanto por mulheres cis e trans.
Concordo plenamente. Eu, particularmente, não tenho nenhuma sedução pelas Forças Armadas, né, particularmente, mas eu acredito que sim. Eu acho que o Exército, como uma instituição de Estado, as Forças Armadas, elas deveriam fazer campanha, como o Amor falou muito bem, o homem é obrigatório, a mulher tem que fazer uma prova para entrar. Olha que interessante, né? A desigualdade ali até para as mulheres que querem participar das Forças Armadas, né? O critério devia ser o mesmo, voluntário, e mesmo para homens e mulheres. E no Exército, deveriam haver campanhas para dizer os homens trans e as mulheres trans também são bem-vindas. Pode ser uma coisa meio disruptiva, porque ao contrário, né? Eu tive amigas minhas trans que serviram ao Exército, fizeram carreira militar, e quando assumiram a sua transgeneridade, foram afastadas. Eles mandam você para a reserva como se você tivesse uma doença. Tive amigas minhas que tiveram que lutar na justiça para permanecer nas Forças Armadas. Para você ter ideia, o nível de preconceito que ainda existe dentro da instituição. Então, seria importantíssimo o Exército mostrar que ele está antenado à agenda do século XXI e dizer o seguinte, ó, aqui, mulheres trans, mulheres cisgêneras são bem-vindas, para mostrar, por exemplo, que uma pessoa trans, sim, pode querer servir ao Exército, estar nas Forças Armadas, é um local que ela também pode estar. Eu acho que a sociedade é isso, em todos os locais, as pessoas trans, pessoas LGBTs querem estar. Não quer dizer que as pessoas trans não vão querer estar nas Forças Armadas é muito reduzir demais a questão. Então, a Giovana está certa. E mulheres cisgêneras poderem também participar, fazer essa seleção voluntária e poder estar dentro das Forças Armadas. Eu acho importantíssimo isso também, para o Exército mostrar que a diversidade também faz parte das Forças Armadas. Até para mudar a visão da instituição, essa coisa machista, né, patriarcal, que o Exército, o Exército, as Forças Armadas, todo mundo tem essa visão. Né? Sim, sim. Eu gostaria de abrir a fala. O Henrique Dal, ele quer fazer alguma pergunta, Henrique? Quer fazer um comentário? E já vamos encaminhando aí para quem quiser fazer mais perguntas, por favor, no chat aqui, ou então levante a mão que a gente vai encaminhando. Henrique, fique à vontade. O Amon disse aí que desligou o vídeo para subir no elevador um minuto. Eu não sei se ele nos ouve, tá? Mas a pergunta é direcionada a ele. Oi, Amon. Evidentemente que a questão da diversidade nos toca muito, principalmente sendo a diversidade e a defesa intransigente das liberdades individuais, o progressismo, um dos principais pilares que definem a nossa legenda, e por isso nós temos muito orgulho do Cidadania. Mas assim como foi a sua motivação, uma questão orçamentária, eu, como economista, tenho um vício da formação, também tenho um olhar para esse sentido. Então, a pergunta que eu faço é, vocês já têm aí, ou já têm de cabeça, uma noção do impacto orçamentário que essa proposta deve ter? Não tenho esses dados de cabeça. Nós estamos promovendo um estudo junto à consultoria legislativa da Câmara dos Deputados, mas a conselheira do Livres, que participou de uma live minha, ela chegou a me falar que o estudo do Livres previa ali uma estimativa desse impacto, de quanto de transparência na questão do alistamento militar, basicamente. Então, isso cria ali alguns impasses para o debate da pauta. A Mari, se a Mari tiver esse estudo do Livres, seria interessante que ela mandasse para a gente no grupo. Eu tive contato ali com alguns elementos desse estudo, mas eu não consegui encontrar a íntegra dele. Eu tenho a nota técnica, né, que foi feita a partir dessa questão da obrigatoriedade, mas eu posso pegar o estudo mesmo, porque na nota técnica não tem esses dados ainda. Né? Como você falou, né, você buscar dados do Exército, das Forças Armadas, é sempre bem complicado, porque eles adoram colocar isso numa caixinha bem reservada, né, digamos assim.
Mas eu posso mandar para todo mundo do grupo, sim. Isso puxa aí uma outra discussão Perfeito. sobre o Exército, porque é uma questão de transparência no orçamento interno deles, né? Uma outra Sim. discussão que a gente pode ter no futuro a partir disso. Mas obrigado. Obrigado pela pergunta, Henrique. E agora o Hermílio também levantou a mão. Hermílio, por favor, se você puder falar para nós qual a sua dúvida, uma pergunta para o nosso deputado, para Mário Valentim. Boa noite. Queria cumprimentar primeiramente o Matheus, meu companheiro aqui de cidade. A gente fez a campanha ano passado, estou muito feliz de estar participando da Juventude 23. E, na verdade, o que eu queria fazer hoje é um relato. Meu nome é Hermílio, sou de Londrina, no Paraná. Eu tenho 18 anos, então eu estou passando pelo processo da seleção do Exército. E eu queria relatar algumas coisas do que foi a minha vivência em relação ao serviço obrigatório. Eu não só como defendo a pauta de serviço obrigatório deixar de ser obrigatório, eu também não gostaria de servir. Várias vezes durante a seletiva, eu afirmei que não gostaria de participar, que teria alguns empecilhos em relação à objeção de consciência. Eu fui até a Associação Livres, fiz o requerimento, fui até a junta, fiz até coisas a mais do que deve se fazer, por exemplo, não é necessário a autenticidade do documento, isso já é previsto pelo próprio Exército, mas segundo a junta eu fui obrigado a fazer a autenticidade do documento, porque senão eles não abririam meu processo. Meu processo foi aberto e, infelizmente, eu fiquei sabendo que ele foi impugnado, não foi para frente. Eu tive que ir mais uma vez até o tiro de guerra e muito provavelmente eu serei obrigado a servir. O que eu queria dizer é que uma coisa é que do jeito que está a organização do serviço militar obrigatório é muito ruim. Ele nem é obrigatório porque há essa brecha na Constituição por um erro do próprio Exército que não, até agora, desde 2004, desde o ano que eu nasci, não foi regulamentado o serviço alternativo, que foi o qual eu fui atrás, e também tem essa questão da obrigatoriedade de ser imposto à minha vida e que é algo que impacta muito com o dia a dia, impacta muito com o pessoal e ainda mais quando você está relacionado a isso, quando eu estou no meio disso, né? Aqui no documento do Exército diz muito claramente que não se pode ser qualquer um que vai atrás do requerimento de serviço alternativo chegar e fazer esse requerimento para se livrar do Exército. E eu, muito pelo contrário, já estava engajado até antes mesmo de ir atrás, de ser chamado e convocado pelo Exército, já estava engajado dentro da minha juventude, faço parte da UJL, e recentemente também entrei no Cidadania, fiquei muito feliz dessa pauta estar sendo debatida pelo partido, estou muito feliz de estar podendo participar hoje e dar esse relato para mim, mas que, infelizmente, eu, no meu caso pessoal, vou ter que servir contra a minha vontade, mas eu espero que a nossa luta continue e que a gente tenha algum triunfo. Eu acredito que qualquer mudança em relação a como está o serviço obrigatório vai ser um avanço, desde apenas a consolidação do serviço alternativo, que já é muito importante que ele resistisse, porque ele está previsto, tem os 18 meses, é relacionado com ações sociais, poderia ser algo muito bacana, mas ele não existe. Na prática, ele é só uma desculpa, uma dispensa. E é muito estranho como é feito as coisas dentro do Exército, porque eu tenho relatos de muitos amigos que queriam servir e que logo nas primeiras seletivas tiveram que ir embora, enquanto que eu, e muitos, a maioria, não queria estar ali. Então, o que eu queria fazer é mais esse relato e dizer que eu estou muito feliz de poder fazer parte disso. Infelizmente, não vai ser para mim, mas eu vou ficar muito feliz se a gente conseguir algum avanço para as próximas gerações. Eu sou o irmão mais velho aqui em casa, então eu ficaria muito feliz de que meus irmãos não fossem obrigados a prestar o serviço obrigatório. Quero estar dentro dessa pauta, me disponibilizo para
qualquer ajuda, e é isso. Espero que tenha tocado, e o que vocês tiverem para falar é muito agradável para mim. Obrigado. Obrigado, Hermílio, pelas suas considerações. Esse pontuamento, você que está com 18 anos, teve que se alistar obrigatoriamente, é legal ter essa sua visão, digamos, na ponta, né? Vamos nos encaminhando aqui para o final, agradecer mais uma vez e colocar a juventude. Alguém quer falar? Matheus, eu só falar para o Hermílio que se eu tivesse no lugar dele, eu não tinha jogado toalha ainda, não. Eu não tinha jogado essa toalha ainda, não. Nem eu. Não é não, amor? Isso aí dá uma No briga mínimo uma zona de boa. justiça, pede uma indenização. Isso dá uma briga boa, Hermílio. Você está na UJL, você deve estar no Libs, não está? Agora ou não? Sim, eu estou fazendo parte, mas tem alguns empecilhos de que, se eu entrar com uma ação judicial, primeiro que não é certeza de que... Eu já tive contato com gente que entrou com ação judicial contra a junta e acabou perdendo. Então, essa certeza acaba me deixando um pouco com medo. Não, mas porque você é da política. Vamos fazer barulho sobre isso. Pode acabar empurrando com a barriga, e também tem alguns problemas relacionados a... Vai aceitar trabalhar forçado por um ano? Não. Bom, é muito importante eu estar aqui nesse encontro, porque vocês podem fazer mudar de ideia, porque eu fiquei muito chateado. Qualquer trabalho que você tenha para tentar conquistar aí essa dispensa, com certeza vai ser menos do que você vai trabalhar por um ano se for obrigado. Exatamente. Eu, como conselheira do Livre, estou no Cidadania, a gente compra essa briga. Mas a gente coloca isso na imprensa, faz um barulho, que eu quero ver esse pessoal do Exército não te dispensar. Você ainda está na UJL, que é um movimento que eu amo de coração. Que isso? Não joga toalha, não. Não joga mesmo. Cara, isso é uma coisa muito arcaica, sabe? Batem o pé porque não gostaram da tua cara e porque você criou confusão e agora querem sacanear, né? Obrigado. Nós, a Juventude do Cidadania, Emílio, nos colocamos à disposição para ajudar naquilo que for necessário, ir para a mídia, se for preciso, levar seu caso a público, transformar isso aí numa comoção nacional, porque não é justo um jovem que não tem vontade de servir ter que fazer um ano de trabalho, né? É um negócio que vai, assim, atrapalha a vida da juventude, de quem está querendo entrar dentro da universidade, de quem está procurando ingressar dentro do mercado de trabalho na área que tem interesse, né? Na sua área de vocação. Então, conte com a gente, né? Acredito, amor, que a gente também pode contar com o seu apoio, com o apoio da sua assessoria e da Mari, junto com Livres e com diversidade do partido. Então, se você decidir mudar de ideia, sabe que vai ter muita gente junto com você, pronto para poder te dar essa ajuda. Tá Aliás, já mudando de ideia. Prazer, presidente da Juventude do Paraná. Então, qualquer coisa, o Matheus também tem o meu contato aí. Vamos para cima, vamos para a luta. Bora para cima, o JL mesmo. Eu tenho certeza que apoiaria você. Conheço o pessoal da JL. Então, é isso. Dentro da juventude, infelizmente, eu tento trazer para esse assunto, mas está sendo um assunto que está sendo deixado de lado. Eu vou agradecer a vocês. É muito bom ter com quem se amparar, sabe? Tudo que eu escuto é do lado contrário, de que o que eu estou fazendo é loucura, de que esse é muito desgastante, pode ser muito ruim para mim. Então, talvez eu vou querer conversar com cada um de vocês, eu vou tentar ir atrás e vamos continuar na luta, sim. E vou tentar lutar também pelo meu caso e lutar não só por mim, pelos outros. É só você falar vou que a gente está atrás. Só você falar boca. Eu faço questão de me empenhar pessoalmente para você não servir. Porque isso eu acho uma ofensa, como o Amon falou, é você ter que ser obrigado a passar um ano de serviço forçado. Ser serviço forçado. Não tem outra definição. Eu não quero trabalhar no negócio. A pessoa vai chegar lá e te coloca um ano depois. Não tem. A ditadura militar acabou já faz muito tempo. Os militares têm que entender isso. Então, a gente está, inclusive, no momento disso,
né? Houve o golpe com o apoio dos militares nessa tentativa de golpe. Então, acho que é o contrário. Você tem que chegar e falar assim, eu não quero servir, eu tenho esse direito. É minha liberdade. Ninguém pode me obrigar a fazer um ano de serviço forçado, não. Bota que a gente coloca em cima disso e você não serve. Mari, Obrigado, desculpa pessoal. estar atropelando o Matheus, é porque o celular do deputado Amon ele está descarregando, e aí eu queria fazer para que ele tenha a oportunidade de fazer as considerações finais, né? Já estamos chegando pertinho do final da nossa reunião, e aí ele tem essa oportunidade de se despedir. Bom, eu acho que caiu. Então, Mari, desculpa. Desculpa, Matheus, também tá me intrometendo, mas, Mari, fique à vontade para fazer as suas considerações finais. Gente, é um prazer estar aqui com a juventude, com a Giovana, com você, André, com todo mundo, Matheus, e falar que essa questão da liberdade, para mim, é uma causa que eu tenho no meu ser, entendeu? Uma coisa que me move, essa conquista da liberdade em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Eu acho que você tem esse direito enquanto ser humano. Então, eu acho que eu vi essa pauta, me abracei quando você me fez o convite, quando eu vi que vocês estavam propondo. Eu acho que é uma pauta que tem muito a ver com a juventude, é algo que você pode trazer engajamento. O Livres, com essa forma, né, de você fazer esse documento, falando de objeção da consciência, associação, ele já conseguiu livrar, que a palavra certa é essa, mais de 1.200 jovens do Brasil todinho de servirem o exército. Quer dizer, a gente conseguiu 1.200 jovens ao longo desses anos, não vão conseguir com o Hermílio não sirva? Então é isso. Estou aqui à disposição da juventude, gosto demais. Participei da criação da UJL, que é um movimento que eu tenho no meu coração. Então estou vendo florescer agora aqui esse engajamento da juventude e cidadania. Procurem saber mais sobre o nosso partido. Nosso partido tem uma história linda, maravilhosa, tem toda uma história de militância política. Nosso partido tem 100 anos, completados ano passado, entendeu? Então, para quem não sabe ainda, está entrando no partido, é um partido que tem uma história muito bonita, de transformação, de mudanças, que foi se adaptando, foi se renovando ao longo dos anos. O nosso presidente, Roberto Freire, é uma pessoa de uma inteligência, uma sensibilidade, uma pessoa que consegue se renovar aos 80 anos, né? Imagina isso. Então, estou à disposição da juventude. Estou tendo Livres, né? Quem não me conhece melhor sabe que eu vim do Livres, né? Estou lá no Livres desde o início. Então, a gente do Livres tem isso como uma das nossas principais pautas dentro do movimento. A gente está para apoiar também. Convida as pessoas do Juventude de Cidadania a fazer parte do Livres, né? Que é um movimento apartidário. Vocês estão muito convidados a participar também da gente por essa luta de liberdade, de você ser livre, ser dono das suas escolhas. Muito legal, Mari, foi uma satisfação imensa contar com você aqui conosco. Espero que seja a primeira de muitas outras ações, eventos e movimentações. Agradecer ao Amon, que felizmente o celular descarregou e teve que sair, mas tivemos um debate riquíssimo acerca do tema, inclusive com a manifestação do Hermílio de estar vivenciando na prática a problemática do alistamento obrigatório, e agradecer a todo mundo que tirou um pouquinho da sua noite para participar desse momento, desse debate, e espero que tenhamos contribuído um pouquinho para o debate público. É uma satisfação imensa. Então, dá boa noite a todos e espero que possamos realizar outros eventos como esse, com outras temáticas, com enfoque na juventude. Hoje era, querendo ou não, uma temática específica para a juventude, porque essa questão é para jovens de 18 anos, mas traremos outras pautas com enfoque no nosso segmento. Então, uma satisfação imensa e até a próxima, pessoal. Boa noite. Até a próxima, pessoal. Valeu, um grande abraço. Obrigado. Boa noite, gente. Henrique, Matheus, Giovana, E vou levar, André. só um adendo, vou levar esse tema também para o Conselho de Juventude aqui no Paraná. A gente tem uma reunião do final do mês e vamos levar esse tema para o Conselho também.
Obrigada, Exatamente, vamos Matheus. movimentar. Representando. Matheus, eu vou trazer para o Conselho de Juventude do Ceará também, que eu sou membro. Opa, Temos bora. alguns membros aqui, divulguei lá no grupo, então vamos alimentar essa pauta. Show Vamos de fazer bola, um Matheus. intercâmbio. Tchau, tchau. Abraço, gente. Tchau. Boa Tchau, noite. gente. Um abraço, Boa noite. pessoal.